Marina acordou naquele dia com uma sensação de entusiasmo que quase a impedia de respirar. Ela sempre sonhara em voltar à sua cidade natal para abrir o próprio restaurante e, finalmente, o dia da inauguração estava chegando. Sentada na beira da cama, observou os primeiros raios de sol invadirem o quarto. Com um olhar sereno, recordava-se da infância, quando corria pelos pátios da casa dos avós, sentindo o cheiro de pão fresco saindo do forno de lenha. Crescer cercada de sabores, aromas e texturas fora fundamental para moldar seu amor pela gastronomia. Agora, adulta, formada em uma renomada escola de culinária, tinha nas mãos o que sempre sonhara, seu próprio bistrô. O amor pela cozinha nascera em meio a panelas de ferro e velhas receitas de família. A lembrança que guardava com maior carinho era de sua avó, ensinando-a a preparar bolinhos de chuva em tardes chuvosas. A massa quentinha e o açúcar polvilhado despertaram nela um fascínio pelo poder transformador da gastronomia, capaz de aproximar pessoas e criar memórias eternas. Quando conheceu João, anos depois, sentiu que seu coração encontrara um companheiro disposto a apoiá-la em cada passo. Apaixonado, ele dizia admirar a determinação dela para ter seu próprio restaurante. Juntos, economizaram e fizeram um investimento inicial para lançar o pequeno bistrô, localizado em um ponto charmoso da cidade. Chamar o lugar de pequeno bistrô talvez fosse modesto. Era um espaço aconchegante com apenas 10 mesas, todas decoradas com flores frescas e toalhas de linho em tons pastéis. Na cozinha, um equipamento de qualidade média, mas organizado de maneira eficaz, garantido pelo olhar atento de Marina, que prezava cada detalhe. O menu seguia sua filosofia: pratos autorais baseados na culinária brasileira, com um toque contemporâneo. João, por outro lado, colaborava na gestão. Ele não tinha a mesma paixão pela gastronomia, mas apreciava ver sua esposa brilhando naquele universo cheio de aromas mágicos. Pelo menos, era o que ela acreditava. A placa na porta, pintada à mão por um artesão local, trazia o nome escolhido por Marina: Sabor e Memória. O dia da inauguração foi repleto de flores, cumprimentos e muitas emoções. Os pais de Marina, que ainda moravam em outra cidade, fizeram questão de viajar para prestigiar esse momento. Desde cedo, a casa já apresentava filas de curiosos que se perguntavam se a jovem chefe, conhecida por ter trabalhado em restaurantes renomados, realmente conseguiria oferecer algo único naquele lugar tranquilo. Enquanto recebia os primeiros clientes, Marina sentia uma pontada de ansiedade misturada a uma felicidade inesgotável. Ao passar pela porta da cozinha, pegava seu bloco de notas e coordenava os auxiliares. Por favor, confiram o ponto da massa do nhoque. Preciso dela macia, mas firme ao dente. E não se esqueçam da manteiga de ervas para finalizar. Conduzia tudo como se fosse um balé perfeitamente ensaiado. Ainda era o primeiro dia, mas a energia ali já contagiava a todos. Em um canto mais afastado do salão, João acompanhava o fluxo de clientes com ar de satisfação. Ele saía para receber alguns amigos que vieram conhecer o lugar e fazia selfies com a nova fachada, publicando nas redes sociais para dar visibilidade ao bistrô. Vários conhecidos comentavam: João, parabéns pela realização do sonho de vocês, está tudo lindo, tomara que seja um sucesso. Ele assentia, abraçando cada um, orgulhoso do empreendimento. Às vezes trocava olhares ternos com a esposa por sobre as mesas, e ela respondia com um sorriso seguro. As próximas semanas transcorreram como uma montanha-russa de emoções. Por um lado, o bistrô conquistou críticas positivas em blogs locais, destacando o talento de Marina na elaboração de pratos que surpreendiam o paladar. Por outro, começavam a surgir os pequenos desafios que qualquer novo negócio enfrenta: um fornecedor que se atrasava, um equipamento que parava de funcionar e, sobretudo, a necessidade de se fazer conhecida para um público ainda maior. João, sempre otimista, insistia na ideia de que deveriam expandir rápido,
Fazia contas e mais contas, acreditando que um espaço maior e um menu mais diversificado atrairiam mais clientes e, portanto, mais lucro. Certa noite, enquanto fechavam o caixa no escritório minúsculo anexado à cozinha, João trouxe o assunto novamente. Marina, eu andei fazendo uns cálculos. Se pegarmos um empréstimo, podemos abrir uma segunda unidade do bistrô em um bairro mais movimentado. Ela, que terminava de conferir as notas dos fornecedores, retrucou. João, estamos só começando. Vamos com calma. Gosto da ideia de crescer, mas é preciso ter segurança. Ainda estou aprendendo a lidar com a rotina desse lugar. Mas você é talentosa. Você não quer que mais pessoas conheçam seu trabalho? Claro que quero, mas também não posso dar um passo maior do que a perna. Nosso lucro ainda é modesto. E olha o quanto investimos para abrir esse. Eu sei, João insistiu suspirando. Mas pensei em buscar parcerias. Um outro sócio, talvez. Ou até investir no mercado financeiro para ter um retorno mais rápido. E então, injetar no bistrô. Marina franziu a testa. Mercado financeiro é instável. Acho arriscado. Prefiro trabalhar devagar e conquistar o nosso espaço com base na qualidade. Está bem, ele cedeu, mas com um ar desapontado. Você sabe que quero o melhor para nós. O amor entre eles era inegável, mas começava a ser colocado à prova pelas diferenças de visão sobre o futuro do negócio. João ansiava por prosperar rapidamente. Marina, por manter controle cuidadoso para não comprometer a essência do seu trabalho, nem a saúde financeira. Os dois decidiram adiar qualquer grande decisão até estabilizarem o fluxo de clientes, mas o assunto continuava pairando no ar como uma nuvem carregada. O tempo passou e as coisas não evoluíram tão bem quanto Marina esperava. Embora tivesse feito fama local, o bistrô ainda não gerava lucro suficiente para compensar todas as despesas. Os ingredientes de qualidade, a manutenção do ambiente, o aluguel, os salários dos poucos funcionários e as parcelas do financiamento inicial começavam a pesar. Marina, acostumada a fazer tudo com perfeição, preferia não sacrificar a qualidade da matéria-prima para economizar. Para ela, isso significaria trair os princípios de sua cozinha. Isso a deixava em uma situação delicada, pois, ao mesmo tempo, via o dinheiro se esgotar rapidamente. Certa tarde, ao sair do banco onde pediram uma extensão do prazo para pagar algumas parcelas atrasadas, Marina sentiu o estômago revirar. Precisava tomar uma decisão. Com a crise econômica crescente no país, não havia mais espaços para erros. Estacionou o carro em frente ao bistrô, respirou fundo e entrou, decidida a falar com João. Precisamos conversar seriamente. Estou me afundando em dívidas. Ele, que estava atrás do balcão recepcionando 2 clientes habituais, pediu licença a eles e conduziu a esposa a um canto reservado. O que houve? A extensão não foi aprovada? Marina balançou a cabeça negativamente. Eles aprovaram, mas isso não soluciona o problema. Vamos continuar pagando juros altíssimos e eu não tenho como baixar o custo. Não quero piorar a qualidade dos pratos. É isso que faz o sabor e memória ser especial. João coçou a nuca pensativo. Talvez seja a hora de você pensar na minha proposta. Tenho estudado bastante sobre investimentos e... Ela suspirou, interrompendo-o. João, esse assunto novamente? Marina é a única saída rápida que vejo. Podemos ganhar mais dinheiro do que imagina no mercado financeiro. Claro, tem riscos, mas se a gente não arriscar, vamos continuar nessa dívida eterna. Tudo bem, eu vou confiar em você. Ela cedeu, finalmente. Só peço que seja cuidadoso. Estamos em uma situação delicada. Daquela conversa em diante, João passou a dedicar mais tempo ao computador em casa, lendo análises sobre bolsas de valores, criptomoedas e outros ativos. Marina não entendia direito como aquilo funcionava, apenas acreditava que o marido tinha boas intenções. Enquanto isso, ela continuava mergulhada na cozinha, criando novos pratos e tentando atrair mais clientes. Para agradar o paladar local, incluiu um cardápio executivo durante a semana, com preços mais acessíveis. Não gostava da ideia de baratear sua culinária, mas via-se sem saída. Precisava atrair mais gente ou acabaria fechando as portas. Certo dia, chegou ao bistrô e encontrou 2 funcionárias assustadas. Uma delas, Carminha,
auxiliar de cozinha, aproximou-se e disse: Dona Marina, ontem à noite, depois que a senhora foi embora, o senhor João ficou aqui até tarde. Ele disse que estava terminando umas contas no escritório, mas quando passei pelo corredor, ouvi barulhos na cozinha. Barulhos? Marina perguntou desconfiada. Como assim? Como se alguém mexesse em panelas ou algo assim, mas achei melhor não me envolver. Ele mandou que eu fosse para casa. Marina achou estranho, mas tentou não se preocupar. João provavelmente devia estar conferindo estoque, ou separando algumas coisas. Ele tem ideias novas para o bistrô. Sim, senhora. Carminha não se convenceu muito, mas preferiu silenciar. Nos dias seguintes, pequenas falhas começaram a ocorrer. Uma fornada de quiche saiu amarga e um cliente reclamou de sentir um sabor estranho. Marina ficou desesperada, pois era conhecida por sua excelência no paladar. Tentou entender o que acontecera, mas não encontrou nada de errado nos ingredientes estocados. Em outra ocasião, um fornecedor detectou que alguém havia feito pedidos de ingredientes fora do padrão, especiarias que Marina nunca costumava usar. Ela pensou que fosse João testando novas possibilidades de menu. Contudo, aquilo começava a gerar uma sensação de inquietação. Foi então que escutou os primeiros boatos. Uma cliente fiel, Luciana, veio falar em particular. Marina, não sei se você já ouviu, mas estão falando pela cidade que alguém anda sabotando suas receitas. Marina sentiu o sangue gelar. Sabotando? Como assim? Dizem que alguém anda adicionando algo aos pratos para deixar as pessoas doentes. Isso é absurdo, ela exclamou indignada. Nunca faria nada parecido. Eu sei disso, mas só estou te avisando que há boatos correndo. Algumas pessoas, inclusive, têm evitado vir aqui por medo. Meu Deus do céu, isso pode acabar comigo. Perturbada, Marina resolveu instalar câmeras de segurança na cozinha. Não contou a ninguém, nem mesmo a João, receosa de que a notícia pudesse vazar ou prejudicar a investigação interna que pretendia fazer. Precisava descobrir se realmente estava acontecendo algo suspeito ou se eram apenas boatos maliciosos. Enquanto isso, os problemas financeiros se agravavam. Os empréstimos se acumulavam e João falava cada vez menos sobre o que fazia com o dinheiro investido. Parecia estar sempre tenso, sem querer compartilhar os detalhes. Durante esse período turbulento, Marina pensou em recorrer a uma antiga mentora de culinária, Dona Beatriz. Tratava-se de uma senhora experiente que a ensinara muito do que sabia no início de sua carreira. Mas Marina hesitou. Não queria parecer fracassada aos olhos daquela mulher que tanto admirava. Preferia acreditar que conseguiria resolver tudo sozinha. Porém, a pressão crescia, e ela já não via outra alternativa senão buscar ajuda. Ligou para Dona Beatriz, que atendeu com a voz calorosa de sempre. Minha querida Marina, quanto tempo! Dona Beatriz, sinto muito incomodá-la, mas preciso conversar com a senhora. Está tudo desmoronando ao meu redor. Ora, não fale assim, conte-me com calma o que está acontecendo. É uma longa história, mas, resumidamente, estou atolada em dívidas e rumores estranhos surgiram sobre minha comida. Temo que alguém esteja tentando me prejudicar. A mentora ficou em silêncio por um momento, depois respondeu com firmeza. Venha me ver. Estou morando em uma chácara nos arredores da cidade. Traga seus registros, contas, tudo. Vou ajudá-la a entender o que está havendo. Na manhã seguinte, Marina dirigiu até a chácara de Dona Beatriz, que a recebeu na varanda com um abraço apertado. Elas conversaram por horas. A jovem chefe explicou os problemas do bistrô, as dívidas acumuladas, o empenho de João no mercado financeiro e as desconfianças em relação às falhas na cozinha. Dona Beatriz, sempre perspicaz, fez perguntas diretas e tentou montar o quebra-cabeça. E você confia totalmente no seu marido, minha querida? Claro que sim, Marina respondeu sem hesitar, mas internamente sentiu uma pontada de dúvida. Ele sempre me apoiou. É verdade que eu não entendo muito do que ele faz nos investimentos, mas não tenho motivos para desconfiar dele, certo? Dona Beatriz levantou uma sobrancelha. Não tenho certeza. Às vezes quem está mais perto é justamente quem pode causar mais estrago, mas não vamos tirar conclusões precipitadas. Vamos esperar a análise das câmeras e ver o que aparece. A jovem assentiu, abraçando a mentora antes de se despedir. Apesar das palavras firmes,
Não queria acreditar que João pudesse estar envolvido em algo tão sórdido. Naquele mesmo dia, ao voltar para o bistrô, Marina encontrou João apressado, guardando papéis em uma pasta. Ele parecia nervoso, mas tentou disfarçar ao vê-la. "Oi, amor, onde você estava?" "Fui visitar uma velha amiga para pedir conselhos sobre o restaurante." "E você não me avisou?" "Foi meio de última hora." Ela tentou sorrir. "Está tudo bem por aqui?" "Sim, só estou fechando umas contas. Aliás, precisava conversar sobre nosso dinheiro." Marina franziu o senho. "Algum problema?" "Não." Ele titubeou. "Só que a bolsa teve uma queda e perdi um pouco de capital. Nada desesperador, mas teremos que ajustar algumas coisas." Ela sentiu o coração apertar. "Quanto perdemos?" "Não muito." Ele repetiu, evitando encará-la. "Eu vou recuperar. Já tracei uma nova estratégia." "João, por favor, seja honesto comigo. Não podemos arriscar todo o nosso dinheiro se corremos o risco de falir." "Confie em mim, Marina. Estou fazendo isso por nós." A resposta dele não a tranquilizou. A suspeita de Dona Beatriz martelava em sua cabeça. Porém, Marina tentou afastar pensamentos negativos, concentrando-se em revisar as gravações das câmeras na cozinha. Precisava ter certeza de que ninguém andava mexendo nas receitas de forma mal intencionada. Se fosse o caso, que consequências terríveis aquilo teria para a reputação do bistrô. Naquela noite, quando todos foram embora, Marina se trancou no escritório e começou a ver as filmagens com atenção. Horas passavam e ela não via nada além do movimento normal. Funcionários limpando utensílios, guardando ingredientes, ela própria testando pratos. Nos primeiros dias de gravação não havia nada suspeito, até que, numa madrugada, por volta das 2 da manhã, percebeu uma silhueta entrando na cozinha. A pessoa usava um moletom escuro e tentava não acender as luzes. O coração de Marina disparou. Ela ajustou o brilho da tela para ver melhor e percebeu que aquele corpo, aquela postura, era João. Ele se aproximava das bancadas e manuseava potes de tempero. Parecia adicionar algo nas panelas onde Marina costumava deixar caldos pré-preparados para o dia seguinte. Depois, mexia cuidadosamente para dissolver o que quer que fosse. Isso aconteceu em mais de uma ocasião. As mãos de Marina tremiam enquanto ela assistia. Sentia náuseas, um misto de raiva e descrença. "Não pode ser verdade", pensava. "Ele não faria isso comigo." Quando avançou para a noite seguinte, a confirmação se tornou ainda mais devastadora. João entrava novamente, dessa vez carregando algo que parecia um pequeno recipiente plástico. Ele abria um dos armários, despejava um pó estranho em um pote de farinha e mexia. Em seguida, guardava tudo como se nada tivesse acontecido. Marina levou as mãos à boca, tentando conter o choro, mas as lágrimas transbordaram. Em meio ao desespero, um turbilhão de pensamentos lhe assaltava. Por que ele faria isso? Quer me destruir? Quer destruir o meu sonho? Por qual razão? E lembrou-se dos boatos. Alguém anda sabotando suas receitas. Ficou claro que esse alguém era seu próprio marido. Tomada de coragem e indignação, Marina decidiu que precisava de provas mais contundentes. Guardaria aquelas gravações para si, mas também procuraria mais evidências. Resolveu esperar para flagrá-lo em ação pessoalmente, sem que ele percebesse. Só então divulgaria tudo e exigiria justiça. Custava-lhe a alma imaginar que o homem com quem havia se casado estaria tramando algo tão vil. No dia seguinte, ela assumiu a rotina no bistrô com uma naturalidade forçada, fingindo que nada acontecera. Em seu íntimo, a decepção queimava. Preparou alguns pratos novos para o cardápio especial de fim de semana e os apresentou aos funcionários. João se manteve mais afastado, em silêncio, mas ocasionalmente lançava olhares curiosos para a esposa, como se tentasse avaliar se algo mudara. Às altas horas daquela noite, Marina disse a João que sairia mais cedo e deixaria com ele a função de fechar o bistrô, algo que ele normalmente já fazia. Fingia estar exausta e comentou que iria deitar cedo. No entanto, ela estacionou o carro a algumas ruas de distância, voltou discretamente e entrou na cozinha pelos fundos, escondendo-se atrás de grandes prateleiras de mantimentos. Lá,
Aguardou em silêncio, o coração batendo forte a cada segundo que passava. Por volta de 1 da manhã, ouviu passos cuidadosos no corredor. A luminosidade fraca de uma lâmpada de emergência deixou visível a silhueta de João. Ele segurava um recipiente que, à distância, parecia um frasco de substância em pó. A respiração de Marina ficou ofegante. Seu corpo tremia, mas ela se manteve firme. Viu o marido abrir um saco de farinha e começar a misturar o conteúdo do frasco ali. O cheiro acre tomou o ar, causando-lhe enjoo. Ela não aguentou mais se esconder. Apontou a lanterna do celular para ele, revelando-o em flagrante. "Então é você quem está sabotando meu bistrô?" A voz dela ecoou pelo local vazio. João se virou assustado, quase deixando cair o frasco. "Marina, o que você está fazendo aqui?" "A pergunta é, o que você está fazendo, João? O que é isso que está adicionando à farinha?" Ele tentou esconder o frasco atrás das costas, gaguejando. "Isso não é o que parece." "Eu vi as gravações." Ela disparou, dando um passo à frente. "Sei que você anda mexendo nas minhas receitas. E agora estou te vendo com meus próprios olhos. Explique-se." Ele ficou calado por alguns instantes, o rosto coberto de culpa e desespero. Mas então, algo mudou em sua expressão. Uma frieza se instalou, como se um lado sombrio viesse à tona. "Pois é, você descobriu. Agora não há mais o que esconder." "Por quê, João? Eu preciso saber por quê." "Você nunca me deu ouvidos." Sua voz saiu mais alta do que o habitual. "Nunca confiou nos meus planos de investimento. Sempre me boicotou quando eu falava em expansão e novos negócios." "Mas eu não boicotei nada. Só queria ter cautela." "Cautela não enche o bolso de ninguém", ele gritou, batendo na bancada com raiva. "Eu me envolvi com um grupo que me prometeu retornos rápidos se eu investisse pesado. Mas a bolsa despencou. Perdi tudo e fiquei devendo a gente que não gosta de esperar." Marina encarou-o sem acreditar. "E como isso te levou a envenenar meus clientes?" "Você não entende nada de negócios." Ele riu sarcástico. "Se clientes importantes passassem mal, se houvesse um grande escândalo, o bistrô teria que fechar. A culpa recairia sobre você, e o seguro, assim como a indenização contra possíveis sabotagens externas, poderia me deixar rico novamente." "Você é louco." Ela levou a mão ao rosto, sentindo o choque. "Sabe quantas vidas poderiam ser afetadas? Isso é crime, é cruel." "Eu precisava pagar minhas dívidas. E, sinceramente, depois que você fosse presa ou processada, quem sabe eu não conseguisse reerguer o bistrô debaixo de outro nome, mas com um belo dinheiro no bolso." A mente de Marina girava, incrédula diante de tamanha crueldade. Tudo que eles construíram juntos, aquele sonho compartilhado, fora transformado em uma armadilha por ganância e desespero. Ela apontou o celular para ele, gravando tudo. "Eu vou te denunciar, você vai pagar por isso." João avançou, tentando agarrar o celular da mão dela, mas Marina recuou, pegando uma faca de cozinha que estava ao seu alcance. "Fique longe de mim", gritou. Ele parou, olhando para a lâmina reluzente. "Você não teria coragem. Tente a sorte. Você já me destruiu por dentro, não ouse me encostar um dedo." Com a voz trêmula, ela disse que sairia dali para chamar a polícia, mas João tentou argumentar. "Pense bem, você quer mesmo arruinar minha vida? Eu só fiz isso por nós." "Por nós?" Ela retrucou, a indignação crescendo. "Isso é só por você mesmo. Você preferiu colocar vidas em risco a enfrentar as consequências dos seus erros." Ele tentou dar mais um passo, mas a expressão resoluta de Marina o conteve. No fundo, ela estava apavorada, mas firmou a faca na altura do peito dele. "Afaste-se, João." Ela saiu correndo da cozinha, trancando a porta por fora com a chave reserva que ficava pendurada. João começou a esmurrar a porta, gritando que ela o deixasse sair, mas Marina não pensou duas vezes. Ligou para a polícia, tentando manter a calma. Explicou que havia flagrado o marido cometendo um ato criminoso. As autoridades chegaram em poucos minutos. O delegado, um homem experiente, ouviu a história de Marina e, ao verificar o local, recolheu os frascos, a farinha adulterada e prendeu João em flagrante. A notícia se espalhou na cidade como fogo em pólvora. O choque tomou conta de todos. O próprio marido sabotando o bistrô da esposa. Os jornais locais publicaram matérias sobre a prisão de João.
e muitos clientes ficaram estarrecidos, temendo ter sido envenenados em algum momento. Entretanto, felizmente, as substâncias encontradas não foram consumidas pela maioria dos clientes, pois Marina e a equipe perceberam a tempo que algo estranho estava acontecendo, descartando diversos lotes suspeitos. Ainda assim, o golpe na reputação de Marina foi duro. Muita gente ficou com receio de voltar ao sabor e memória. Boatos maldosos diziam que ela também poderia estar envolvida, pois, como não saberia o que acontecia na própria cozinha? Em meio ao turbilhão de emoções, Marina se sentia exausta, mas não podia desistir. Precisava limpar seu nome e mostrar a todos a verdade. Para isso, ela decidiu divulgar oficialmente as imagens das câmeras de segurança em uma coletiva de imprensa improvisada na frente do bistrô. Convidou jornalistas, blogueiros e influenciadores locais para uma degustação, seguida de explicações sobre o ocorrido. Nervosa, vestindo seu uniforme de chefe, subiu em um pequeno palco montado no salão do restaurante e começou a falar. Boa tarde a todos. Agradeço por terem vindo. Sei que muitos estão assustados ou confusos com o que houve. Por isso, decidi mostrar a vocês as provas de que eu também fui vítima nessa história. Meu marido, João, confessou que tentou sabotar as receitas para prejudicar clientes influentes e, assim, acionar o seguro e indenizações. Algumas pessoas na plateia murmuraram, chocadas. Marina prosseguiu. Eu não poderia imaginar que alguém tão próximo seria capaz de algo tão abominável. Tão logo desconfiei que havia algo errado, instalei câmeras na cozinha e o flagrei. Tenho as filmagens, que serão entregues às autoridades. Convido vocês a assistirem a uma pequena parte, apenas para tirarem qualquer dúvida sobre minha inocência. Um telão foi ligado, mostrando alguns trechos que comprovavam as ações de João e a confissão dele ao ser confrontado. Um silêncio constrangedor tomou conta do salão, seguido por vozes indignadas. Alguns pediram a palavra para questionar Marina. E como você garante que daqui em diante nada parecido acontecerá? Ela respirou fundo. Compreendo a preocupação, eu reforçarei a segurança. Farei inspeções diárias nos ingredientes, manterei as câmeras instaladas e terei mais rigor no controle de qualidade. Garanto que minha cozinha jamais será palco de crimes novamente. A confiança do público é o que mais valorizo. Após a apresentação, Marina ofereceu uma degustação gratuita de seus novos pratos, preparados na hora, sob o olhar atento dos presentes. Muitos saíram dali impressionados com a postura transparente dela, que, em vez de se esconder, enfrentou a situação de peito aberto. No dia seguinte, os jornais estamparam manchetes do tipo «Chefe corajosa desmascara o próprio marido sabotador» e «Marina prova inocência com vídeos surpreendentes». As redes sociais começaram a se encher de mensagens de apoio e vários clientes fiéis se manifestaram em defesa dela. Sempre acreditei na Marina. Conheço o trabalho dela há anos e é impecável, escreveu uma cliente no Facebook do bistrô. Eu e minha família continuaremos frequentando o Sabor e Memória. É um lugar especial, postou outro. Entretanto, as contas do restaurante ainda estavam no vermelho. Apesar do alívio em limpar seu nome, Marina sabia que precisaria de ajuda financeira para reerguer o bistrô. Foi então que lembrou do conselho de Dona Beatriz. Talvez fosse o momento de aceitar aquele auxílio que antes hesitara em pedir. Marina entrou em contato com a mentora, que prontamente se dispôs a ajudar. Dessa vez, Dona Beatriz foi até o bistrô, acompanhada de um advogado conhecido que poderia orientar juridicamente a chefe sobre como lidar com as dívidas e possíveis processos. Reunidos no pequeno escritório, Dona Beatriz analisou relatórios, planilhas e previsões de vendas. O advogado avaliou a documentação referente aos empréstimos e às parcelas atrasadas. Com essa divulgação transparente que você fez, a opinião pública está ao seu lado, disse o advogado sorrindo. Creio que possamos renegociar algumas dívidas com condições melhores. Dona Beatriz completou. E tenho alguns contatos influentes que podem ajudá-la a voltar a atrair clientes. Seus pratos são maravilhosos, Marina. Basta que as pessoas voltem a sentir confiança para frequentar o lugar. Enquanto isso, João continuava preso,
aguardando julgamento. Os crimes de tentativa de envenenamento, estelionato e possivelmente associação ilícita, dependendo do envolvimento com grupos de investimento fraudulentos, podiam levá-lo a anos de detenção. Marina não conseguia deixar de sentir uma tristeza profunda ao pensar no homem que um dia amara. Perguntava-se se em algum momento ele a havia amado de verdade ou se tudo não passara de um jogo de conveniências. Decidiu focar na reconstrução de sua vida. A cidade, inicialmente chocada, começava a se mobilizar para apoiá-la. Um influenciador local, conhecido por divulgar a gastronomia regional, organizou uma campanha chamada Apoie o Sabor em Memória, convidando os moradores a visitarem o bistrô no fim de semana. Fez vídeos mostrando o ambiente, os pratos e a história de superação de Marina. A iniciativa atraiu uma multidão que lotou as mesas. Alguns chegavam até sem reserva, obrigando Marina a improvisar para atender a todos da melhor maneira possível. Em meio a esse revival, Dona Beatriz passou a frequentar a cozinha do bistrô, orientando Marina sobre estratégias para otimizar o cardápio, aproveitar melhor os ingredientes e, ao mesmo tempo, manter a qualidade. Com sua experiência, conseguiu cortar custos desnecessários sem prejudicar o sabor. Foram semanas de dedicação, paciência e resiliência. Certa tarde, enquanto planejava um novo menu sazonal, Marina recebeu uma ligação do delegado responsável pelo caso de João. Ele informou que o inquérito estava quase concluído e que o julgamento preliminar aconteceria em breve. Marina deveria comparecer para prestar depoimento. O temor tomou conta dela, mas ao mesmo tempo sentia a firmeza de quem quer encerrar aquele capítulo de traição. No dia marcado, ela compareceu ao fórum. Vestia-se de forma simples, mas elegante, como alguém que carrega a dignidade de quem foi vítima e sobreviveu. Ao encontrar João escoltado pelos policiais, sentiu um aperto no peito. Ele estava mais magro e abatido, mas ainda a olhava com um misto de rancor e desespero. Marina! Ele tentou falar algo, mas foi silenciado pelo oficial. A audiência foi rápida. O promotor apresentou as gravações, as substâncias encontradas e a confissão de João, além de documentos que indicavam o desvio de dinheiro do bistrô para apostas arriscadas. O advogado de defesa pouco pôde fazer, além de tentar negociar uma pena menor, alegando que João enfrentava dívidas e pressão psicológica. Marina depôs, explicando tudo o que vira e sentira, deixando claro que jamais desconfiara do marido, até perceber as diferenças nas receitas. O juiz acatou a denúncia e determinou que João fosse mantido em prisão preventiva até o julgamento final, dada a gravidade dos atos e o risco de fuga. Ao fim da audiência, Marina saiu sem olhar para trás. Sentia-se triste, mas também aliviada. Aquele homem não era mais seu marido. Era apenas um estranho que tentara arruinar sua vida e seu sonho. Com o tempo, a popularidade do Sabor e Memória voltou a crescer. O apoio local se mostrou mais forte do que Marina esperava e, aos poucos, as finanças começaram a se equilibrar. Ela renegociou dívidas, obteve melhores prazos e lançou promoções especiais para atrair mais público. Em pouco tempo, o restaurante estava novamente lotado e Marina conseguia pagar as contas em dia. Uma noite, depois de encerrar o expediente, Dona Beatriz puxou uma cadeira e sentou-se à mesa da cozinha ao lado de Marina, que passava anotações para o dia seguinte. A mentora abriu um sorriso carinhoso. "Parabéns, minha querida. Você conseguiu virar esse jogo de uma forma que poucos conseguiriam. Não sei se devo celebrar ou chorar, Dona Beatriz. Foi tudo tão traumático." "Eu entendo, mas agora você está livre para seguir seu sonho sem amarras, sem alguém ao lado que te puxa para trás." Marina sorriu com os olhos marejados. "A senhora tem razão, não vou deixar que o passado me defina. Vou continuar fazendo o que amo, cozinhando com o coração." Alguns meses se passaram. O bistrô prosperava. Marina se dedicava a criar novos pratos que homenageavam a culinária regional, incluindo lembranças de sua avó, receitas antigas que Dona Beatriz a ajudava a adaptar. A cozinha ganhara um novo brilho e até a decoração do salão passara por pequenas reformas, tudo para oferecer uma experiência acolhedora aos clientes.
Em um sábado especial, Marina resolveu organizar um evento temático no bistrô, convidando pessoas importantes da cidade, pequenos produtores locais e a comunidade em geral. O objetivo era exaltar os ingredientes regionais e difundir o conceito de cozinha afetiva que tanto lhe era caro. O nome do evento foi Raízes de Afeto. A festa foi um sucesso. Havia música ao vivo, bancas de produtores exibindo queijos, vinhos, azeites e pimentas artesanais. As mesas estavam cuidadosamente dispostas. O cardápio trazia desde entradas leves até pratos principais criativos. Tudo fruto da inspiração de Marina. Entre um prato e outro, as pessoas aplaudiam, degustavam e, no fim, saíam do bistrô com um sorriso no rosto, prometendo voltar. No encerramento daquele dia memorável, Dona Beatriz tomou o microfone para fazer um discurso. Hoje celebramos muito mais do que a gastronomia. Celebramos o renascimento de um sonho e a força de uma mulher que, mesmo traída e sabotada, não desistiu. Marina, minha menina, tenho orgulho de ver o quanto você cresceu. Este bistrô é a prova de que, quando cozinhamos com amor e verdade, nada pode nos derrubar. O público aplaudiu. Marina, emocionada, deixou lágrimas sinceras rolarem. Sentiu naquele instante que finalmente tinha conseguido não só se reerguer, mas também florescer. No dia seguinte, ao abrir o Sabor e Memória para o horário de almoço, encontrou uma fila de pessoas esperando. Algumas queriam conhecer a famosa chefe, que derrotou a sabotagem e conquistou o respeito de todos. Outras, clientes antigos, vinham dar um abraço e parabenizar a coragem que ela demonstrara. Mais tarde, ao checar seu e-mail, viu várias mensagens de parcerias surgindo, convites para eventos gastronômicos e até mesmo oportunidades de aparecer em programas de TV regionais. Naturalmente, ela ainda tinha muito que curar por dentro. À noite, em sua casa, agora solitária, pensava em João e em tudo o que viveram juntos. Havia momentos bons, lembranças que doíam menos com o passar do tempo, mas também havia a dor da traição. Perguntava-se se em algum lugar do passado teria notado sinais de ambição desmedida ou se a paixão a deixara cega. De todo modo, tomou a decisão de buscar terapia para lidar com o trauma, pois queria se libertar completamente daquele fantasma. Ao contar essa decisão para Dona Beatriz, ouviu um encorajamento imediato. Você está certa, minha querida. Cuidar da nossa mente é tão importante quanto cuidar da cozinha. Marina concordou. Começou a frequentar sessões semanais, onde conversava sobre sua história e seus sentimentos de culpa e raiva. O psicólogo a ajudou a transformar toda a experiência dolorosa em aprendizado. Aos poucos, ela foi se sentindo mais leve e capaz de retomar a própria vida sem medo. Enquanto isso, o processo criminal contra João prosseguia. Ele finalmente foi julgado e sentenciado. A pena foi dura, pois as evidências eram robustas, e o juiz quis dar um exemplo à sociedade de que crimes de sabotagem, tentativa de envenenamento e fraudes financeiras não passariam impunes. Marina não compareceu à leitura da sentença, mas foi informada pelos advogados. Preferiu manter distância. Em seu bistrô, a existência de João se tornara apenas uma história distante, contada por curiosos que chegavam para perguntar sobre aquele caso famoso de sabotagem. Marina sempre respondia com um sorriso contido e mudava de assunto, preferindo destacar que agora o Sabor em Memória vivia um novo capítulo. Num domingo de sol, um repórter de uma revista de gastronomia apareceu sem aviso, pedindo para conversar com Marina. Ele se apresentou como Paulo e deixou claro que queria escrever uma matéria especial sobre chefes que superaram grandes desafios. Ela o recebeu com cortesia, embora ainda sentisse um leve desconforto ao falar sobre o passado recente. Podemos conversar na cozinha? Marina propôs, pois era seu ambiente mais confortável. Claro! Paulo respondeu com entusiasmo, pegando um bloquinho de anotações e uma câmera. A entrevista começou com perguntas sobre a infância de Marina e suas lembranças gastronômicas. Depois, naturalmente, o repórter abordou o caso de sabotagem. Ela contou o que julgou necessário, sem entrar em detalhes sórdidos, mas enfatizou a superação.
Então, mostrou a ele alguns pratos que estava preparando, explicou as técnicas e permitiu que ele experimentasse. Paulo ficou encantado, registrando cada momento. "Você faz tudo parecer tão fácil", ele comentou lambendo os lábios. "Esse risoto de cogumelos com toque de tucupi é esplêndido." Ela sorriu. "Não é fácil, mas faço com amor." A matéria saiu 2 semanas depois com o título Venenos do Coração, a história de Marina, a chefe que renunciou ao medo. O repórter discorreu sobre a trajetória dela, desde a formação em alta gastronomia até a luta para manter o bistrô depois de uma terrível traição. A cada parágrafo, destacava a força, o talento e a coragem de Marina. Essa publicação gerou um efeito impressionante. Filas ainda maiores no Sabor em Memória, pedidos de reserva dias antes e, para a surpresa dela, e-mails de pessoas de outras cidades que queriam conhecer o lugar. Certa noite, após um dia exaustivo, mas gratificante, Marina recebeu a visita de seus pais. Eles tinham viajado novamente para passar uns dias com a filha. Ao ver o sucesso do bistrô e o sorriso no rosto de Marina, a mãe dela exclamou: "Estamos tão orgulhosos de você, querida. Lembro de quando era apenas uma menininha sonhadora, brincando de cozinhar na casa da vovó. Olha onde chegou." Marina abraçou os dois. "Agradeço por nunca duvidarem de mim. Vocês são meu alicerce." No fim de semana, ela reservou uma mesa especial para os pais, servindo pratos selecionados. O clima era de pura alegria. Depois do jantar, subiu ao palco improvisado e anunciou: "Tenho uma notícia. No mês que vem comemoraremos o 1º ano de renascimento do Sabor e Memória. Haverá um evento que celebrará nossa história e principalmente a comunidade que me apoiou. Estejam todos convidados." As pessoas aplaudiram e muitos levantaram brindes em homenagem à chefe. No dia seguinte, porém, algo inesperado ocorreu. Recebeu um telefonema do advogado responsável pelos assuntos jurídicos relacionados ao caso de João. O homem a informou que João, agora da cadeia, tentava entrar em contato com ela insistentemente. Dizia ter algo importante a confessar. Marina sentiu uma pontada de apreensão. "Eu não quero falar com ele", afirmou categoricamente. "Eu entendo. Apenas achei que devesse saber. Caso mude de ideia, estou à disposição para mediar essa conversa." Ela desligou e ficou refletindo por um longo tempo, mas acabou decidindo ignorar. Não via sentido em ouvir mais nada, a não ser que fosse uma confissão que pudesse ajudá-la em alguma pendência financeira ou algo do tipo. Mas o advogado não mencionara nada objetivo. Então, preferiu seguir sua vida em paz. As semanas que antecederam o evento de comemoração foram intensas. Marina e Dona Beatriz criaram um menu exclusivo que incluiu pratos inspirados em receitas antigas de família. A mídia local começou a repercutir a celebração e muitas reservas se esgotaram rapidamente. Alguns comerciantes da região resolveram colaborar, doando flores para a decoração e até oferecendo música ao vivo. Era uma verdadeira consagração da união entre a chefe e a comunidade. Quando finalmente o grande dia chegou, o bistrô estava adornado com arranjos florais, luzes suaves e mesas dispostas para receber cerca de 50 convidados. Músicos tocavam MPB ao vivo, dando um toque ainda mais intimista ao ambiente. Marina, usando um dolman branco bordado com seu nome, circulava cumprimentando a todos, conferindo a temperatura das panelas na cozinha e checando cada detalhe. No ápice da noite, Dona Beatriz chamou a atenção dos presentes, anunciando que tinha uma homenagem surpresa para Marina. Emocionada, a mentora entregou-lhe uma placa de agradecimento em nome da Associação de Chefes Locais, reconhecendo-a pela superação e pelo trabalho exemplar na valorização da gastronomia regional. As palmas foram longas e calorosas. Marina mal conseguia conter as lágrimas. Depois de agradecer, a chefe respirou fundo e começou um breve discurso. "A vida, às vezes, nos oferece provas difíceis. Eu quase perdi tudo o que tinha de mais precioso. Meu sonho de cozinhar, minha reputação, minha alegria de viver. Mas graças ao apoio de pessoas queridas e da minha própria força interior, consegui transformar essa dor em uma lição. Aprendi que confiança
se reconquista com transparência, amor e persistência. Hoje, o sabor em memória existe para provar que, mesmo quando a vida tenta nos envenenar, podemos purificar nosso coração e avançar. Agradeço de todo o meu ser a cada um que acreditou em mim e continua acreditando. Este bistrô é nosso. A multidão aplaudiu com entusiasmo. Mais tarde, na cozinha, quando já estava aliviada por ter terminado seu discurso, Marina recebeu um abraço afetuoso de Dona Beatriz. Orgulhe-se, menina. Você escreveu uma história de superação. Este lugar nunca esteve tão vivo. Obrigada, Dona Beatriz. Eu não poderia ter feito isso sem a senhora. E agora, quais são os seus planos para o futuro? A mentora perguntou, curiosa. Marina sorriu. Quem sabe abrir um curso de culinária e ensinar outras pessoas a cozinharem com o coração. Não quero arriscar abrir outro restaurante agora. Isso pode vir a acontecer no futuro, mas no momento, quero consolidar o sabor em memória ainda mais e espalhar minha filosofia de cozinha afetiva. Dona Beatriz assentiu, satisfeita. Conte comigo para o que precisar. Os meses seguintes confirmaram o êxito definitivo do bistrô. Clientes fiéis, turistas, blogueiros gastronômicos, todos iam e vinham, exaltando a experiência que tinham ali. Os funcionários trabalhavam motivados, sentindo-se parte de um projeto maior. Marina cuidava de cada detalhe, da seleção dos ingredientes ao relacionamento com a imprensa local. Em uma de suas sessões de terapia, finalmente sentiu que havia virado completamente a página. O psicólogo comentou: "Você parece estar em paz com tudo o que aconteceu." "Sim, acho que finalmente superei. Não guardo mais rancor nem preciso de respostas do passado. Quero seguir em frente, fazendo o que amo." O psicólogo sorriu, encerrando a sessão com uma metáfora apropriada. Sua receita para a vida está completa. Uma pitada de resiliência, um punhado de amor e muita fé em si mesma. E assim, Marina pôde ver de perto algo que sempre acreditara. A cozinha, quando feita com amor verdadeiro, é capaz de curar feridas, unir pessoas e contar histórias. Ela havia sobrevivido a um dos piores venenos que existem, a traição, e transformara essa dor em ingrediente de força. Seu coração, antes machucado, agora batia repleto de esperança. Para celebrar esse momento único, decidiu criar um prato que se tornaria a marca registrada do bistrô. Venenos do Coração. Era um risoto com ervas e flores comestíveis, decorado com raspas de limão e uma redução agridoce de frutas vermelhas. A ideia era simbolizar a transformação de algo que poderia ser amargo em um sabor delicado e inesquecível. Sempre que um cliente pedia esse prato, Marina fazia questão de explicar a história por trás do nome, enfatizando que era um prato que celebrava o renascimento, não o veneno. O público adorou a proposta e a popularidade do prato cresceu rapidamente. Fotos de Venenos do Coração circulavam nas redes sociais, atraindo curiosos de outras cidades. Certa vez, uma influenciadora com mais de 1 milhão de seguidores postou um vídeo experimentando o risoto e se emocionando com a história de Marina. Em poucos dias, o bistrô teve que lidar com um grande número de ligações e mensagens pedindo reserva. Nesse ponto, já estabilizada financeiramente, Marina finalmente conseguia enxergar a chance de expandir, mas dessa vez, com os pés no chão e sem perder a essência. Recebeu propostas de parcerias sérias, inclusive de chefes de outros estados que admiravam seu trabalho. Ela ponderou, conversou com Dona Beatriz, analisou calmamente e decidiu que, por hora, queria dedicar-se a criar um anexo ao bistrô, onde daria aulas de gastronomia. Assim, poderia compartilhar seu conhecimento e sua abordagem afetiva com quem sonhasse em aprender a cozinhar. Nesse processo, a justiça liberou parte dos bens que João havia desviado, devolvendo uma soma considerável à conta de Marina. Foi uma vitória moral, embora ela não quisesse se vangloriar disso. Agradeceu ao advogado e investiu parte do valor no novo projeto. Rezava para que João encontrasse algum arrependimento e buscasse se transformar em alguém melhor. Mas essa era uma questão para ele lidar. Ela, por sua vez, desejava apenas avançar. Com o espaço de aula se aproximando da inauguração, Marina trabalhou dias e noites na estrutura.
Queria montar cozinhas individuais, bem equipadas, para que pequenos grupos pudessem aprender suas técnicas. Dona Beatriz lhe ajudava na seleção de utensílios e materiais. A divulgação no bairro e na cidade foi intensa. Curso de culinária com a chefe Marina, cozinhando com o coração. As inscrições encheram em poucos dias. Na manhã do primeiro dia de aula, sentindo um frio na barriga, Marina se apresentou diante de 10 alunos, cada um com um avental branco e um brilho nos olhos. Eles eram de diferentes idades e backgrounds, mas todos estavam ali para aprender a cozinhar com a famosa chefe. Marina deu as boas-vindas, fez uma rápida dinâmica de apresentação e então iniciou o conteúdo básico: corte de legumes, preparação de fundos e caldos, segurança na cozinha. Mesmo assuntos introdutórios ganhavam um toque especial quando falava com paixão. As aulas se tornaram um sucesso. Alguns alunos demonstraram talento nato, outros tinham dificuldades, mas todos aprendiam que, acima de qualquer técnica, cozinhar era um ato de amor. A cada etapa, Marina lembrava: coloquem o coração em cada passo, sintam o aroma, a textura, a transformação dos ingredientes. Ela sentia que estava cumprindo uma missão maior do que apenas salvar um restaurante. Estava inspirando pessoas. Num dado momento, percebeu-se recordando do passado. Assim como ela, muitos ali tinham sonhos. Talvez quisessem abrir um negócio ou apenas aprender a cozinhar para a família. Como a vida dá voltas, pensou. Eu quase perdi tudo, mas estou aqui, compartilhando e recebendo ainda mais em troca. Era grata por ter superado os venenos que João espalhara, provando que a verdade e o amor pela culinária poderiam prevalecer. A repercussão do curso foi tamanha que jornais locais publicaram matérias sobre as aulas. Alguns grandes chefes de outros estados enviaram mensagens de parabéns. Até convite para programa de TV ela recebeu, mas ainda não tinha certeza se gostaria de se expor nacionalmente. Preferia manter a rotina tranquila de sua cidade ao lado dos alunos e do bistrô, que se tornara um refúgio de bons sentimentos. Certa tarde, quando concluía a última aula do dia, Marina ouviu batidas na porta do novo anexo. Abriu e se deparou com uma mulher bem vestida, olhos brilhantes e sorriso firme. Apresentou-se como Clarissa, produtora de um famoso reality show de culinária, interessada em tê-la como jurada convidada em uma temporada. Marina ficou surpresa. Jurada? Eu? Clarissa confirmou, dizendo que o nome de Marina vinha ganhando força no meio gastronômico. Disseram-lhe que a história de superação e o conhecimento técnico dela fariam uma excelente participação especial. Marina respondeu com humildade: eu me sinto lisonjeada, mas não sei se estou pronta para esse tipo de exposição. A produtora insistiu, propondo um encontro em São Paulo para discutir detalhes, e entregou um cartão profissional. Marina guardou o cartão, prometendo pensar. Naquela noite conversou com Dona Beatriz, que disse: você precisa decidir se esse convite se alinha aos seus valores. Se puder inspirar mais pessoas, talvez valha a pena. Mas não se deixe deslumbrar por fama ou dinheiro. Mantenha seu propósito em primeiro lugar. Marina concordou. Decidiu adiar a resposta. Tinha muito a fazer no bistrô e no curso. Não queria se apressar. Aprendera, da forma mais dura, que escolhas impulsivas podiam levar a armadilhas. O ano transcorria, e Marina colhia os frutos de seu trabalho duro e honesto. O sabor em memória havia se tornado um símbolo de resistência e afeto na cidade. Vez ou outra, alguém ainda perguntava sobre João, mas ela sempre respondia com serenidade que não tinha mais contato com ele. A verdade era que preferia manter distância de qualquer toxicidade do passado. Em uma sexta-feira, quando fechava o caixa, recebeu a visita surpresa de Carminha, a antiga auxiliar de cozinha que trabalhara no bistrô antes de tudo desmoronar. Ela trazia um buquê de flores e um sorriso tímido. Dona Marina, soube que as coisas estão indo bem. Eu queria muito voltar a trabalhar aqui, se a senhora me aceitar de volta. Sinto falta da cozinha e do seu jeito de ensinar. Marina, emocionada, a abraçou. Carminha, será um prazer tê-la novamente na equipe. Sempre gostei do seu empenho. Bem-vinda de volta.
No dia seguinte, Carminha começou oficialmente, ajudando na organização das massas e molhos. Marina notou o brilho nos olhos da funcionária, que parecia feliz por retornar ao local onde aprendera tanto. Tê-la de volta era um lembrete de que, embora o passado tivesse suas sombras, havia também afeto e fidelidade que perduravam. Outra figura que reapareceu foi Luciana, a cliente fiel que havia alertado Marina sobre os boatos de sabotagem. Luciana contou que estava passando por problemas pessoais e pediu conselhos sobre como recomeçar a vida. Marina escutou com empatia, recordando-se de como foi essencial ter alguém para apoiá-la nos piores momentos. Convidou Luciana para uma conversa informal na cozinha. Enquanto picavam verduras e compartilhavam histórias, Luciana disse: "Você nem imagina como me inspira. Se você conseguiu vencer um golpe tão cruel, acho que também posso superar o meu problema." Marina apertou a mão dela, sorrindo. "Todos temos forças que nem imaginamos. Você vai encontrar a sua." Com essas pequenas e grandes vitórias pessoais, o tempo seguiu seu curso. A cada dia, Marina se firmava mais como uma profissional respeitada, uma figura acolhedora, disposta a ajudar. A comunidade retribuía o carinho, fazendo do Sabor à Memória um espaço de encontros, celebrações e lembranças inesquecíveis. Um ano após a prisão de João, a vida de Marina parecia outra. Ela até pensou em iniciar o processo de divórcio formal, mas seu advogado avisou que, como ele estava preso, haveria trâmites específicos. Não seria complicado, mas levaria algum tempo. Mesmo assim, o passo definitivo para encerrar qualquer ligação jurídica com o ex-marido estava próximo. Em seu coração, ela já se considerava livre há muito tempo. Neste ponto, o convite para ser jurada no reality show de culinária voltou a bater à porta. Clarissa insistiu, dizendo que a nova temporada seria gravada dali a alguns meses e que adorariam contar com a participação de Marina em pelo menos 2 episódios. A chefe, dessa vez, sentiu-se mais preparada para encarar a proposta. Pensou nos benefícios. Poderia divulgar ainda mais a filosofia do bistrô e, de quebra, inspirar pessoas pelo país. Não seria um compromisso integral, apenas um quadro especial. Avaliou tudo com Dona Beatriz, que a encorajou. Decidiu aceitar. Clarissa ficou radiante e as duas começaram a alinhar datas e formatos. Marina sabia que seria um desafio enfrentar as câmeras, lidar com a pressão de julgar pratos de outros cozinheiros, mas também estava entusiasmada para mostrar ao Brasil que a culinária afetiva poderia conquistar corações. A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais locais. Marina, do Sabor em Memória, será jurada convidada em reality famoso. E a repercussão foi positiva, gerando ainda mais visitas ao bistrô. Muitos diziam: "Quero conhecer o lugar antes que fique ainda mais famoso." A visibilidade cresceu, mas Marina se manteve firme em seus valores, sem deixar a empolgação subir à cabeça. No final de uma aula, conversando com seus alunos, Marina revelou que participaria do programa. Eles ficaram animadíssimos, orgulhosos de aprender com alguém que seria destaque na TV. Porém, um dos alunos, Miguel, aproximou-se depois da aula e confessou: "Professora, eu tenho medo de me expor. Sonho em trabalhar em um grande restaurante, mas não sei se consigo lidar com julgamentos." Ela sorriu, compreendendo perfeitamente. "Entendo seu receio, mas lembre-se de que ninguém cresce sem arriscar. Quando nos expomos, podemos ser criticados, mas também podemos ser abraçados pelo mundo. O segredo é manter a essência e aprender com cada experiência." Chegou então o dia de viajar para gravar o reality. Marina deixou o bistrô sob os cuidados de Dona Beatriz e de uma equipe de confiança. Embarcou para São Paulo com seu dolman favorito na mala, ansiosa, mas decidida. Na capital, foi recepcionada pela produção, que a levou até um estúdio enorme, cheio de cenários culinários. Recebeu orientações sobre como seria o roteiro, os horários e as normas de gravação. Quando as câmeras começaram a rodar, Marina percebeu que estava no meio de um mundo completamente novo. Luzes fortes, apresentadores animados, participantes nervosos. Ela respirou fundo e lembrou de tudo que já enfrentara na vida. Se conseguir sobreviver a uma traição, dívidas e sabotagem, consigo julgar um prato na TV, pensou.
sorrindo consigo mesma. Sua participação no programa consistia em avaliar alguns pratos típicos brasileiros preparados com releituras modernas. Trazendo sua bagagem de cozinha afetiva, Marina fez comentários técnicos e também emocionais. Falou sobre a importância da história e das memórias que cada receita carrega. Os concorrentes ficaram admirados com a sensibilidade da jurada convidada, e os jurados fixos também teceram elogios à autenticidade dela. No final, a produção pediu para que contasse em poucas palavras sua trajetória. Marina resumiu: "Tive que enfrentar venenos do coração para chegar até aqui. Hoje, cozinho com a certeza de que a honestidade e o amor são os melhores ingredientes para qualquer receita de sucesso." Houve uma salva de palmas no estúdio, e ela sentiu uma felicidade plena. De volta à sua cidade, foi recebida com festa. O episódio ainda nem tinha ido ao ar, mas todos já sabiam da gravação. O Sabor e Memória estava lotado, e ela contou apenas alguns detalhes, guardando surpresas para quando o programa fosse exibido. Voltou às atividades normais, atendendo clientes, dando aulas e planejando novos menus. Enquanto isso, recebia ligações e e-mails de pessoas interessadas em conhecer seu trabalho. Algumas semanas depois, o episódio foi ao ar. A repercussão foi enorme. Hashtags sobre Marina subiram nas redes sociais, e o perfil do bistrô bombou de seguidores. Uma multidão de mensagens chegava, elogiando e parabenizando. Uma delas chamou especial atenção. Um produtor internacional a convidava para um festival de gastronomia na Europa. Queria levar pratos brasileiros autênticos com a assinatura de chefes emergentes. Marina ficou encantada, mas tinha consciência de que dar mais um passo requereria organização. Conversou com Dona Beatriz e decidiram que, se aceitasse, levaria uma pequena equipe para representar o bistrô. Seria uma oportunidade de divulgar o Brasil e, claro, de aprender com outras culturas. A vida parecia um sonho realizado, longe do pesadelo que vivenciara no passado. Nesse mesmo dia, recebeu outra chamada do advogado, informando que o processo de divórcio de João finalmente estava concluído. Agora, ela estava livre, legalmente. Sentiu um alívio intenso ao ouvir aquilo, como se um peso imenso saísse de seus ombros. Depois, passou pela cabeça uma rápida lembrança de João, mas logo sacudiu a cabeça, pensando: o passado ficou para trás. Meu presente e meu futuro me aguardam. Diante de todas as possibilidades, Marina decidiu aceitar o convite do Festival Europeu. Divulgou a novidade nas redes sociais, anunciando que por 2 semanas viajaria para mostrar um pouco da culinária brasileira afetiva ao mundo. O Sabor em Memória ficaria sob os cuidados de Dona Beatriz e da equipe, que já eram capazes de manter o padrão impecável de qualidade. Antes de partir, fez questão de organizar uma confraternização no bistrô para se despedir temporariamente dos clientes. Serviu o Venenos do Coração como prato principal e emocionou-se ao ver muitos brindando e desejando boa sorte. Convidou amigos, familiares, funcionários e até fornecedores. Foi uma celebração leve, marcada pelo riso e pela gratidão. No dia do embarque, ao chegar ao aeroporto, sentiu o mesmo frio na barriga de sempre, aquele que antecede as grandes mudanças. Carregava uma mala repleta de utensílios especiais, alguns ingredientes típicos e muitas expectativas. Pensou em como a vida era imprevisível. Meses atrás, estava quase fechando as portas do restaurante, afundada em dívidas e traída por quem jurava amá-la. Agora, viajava para representar seu país em um grande festival gastronômico. Sorriu confiante. A experiência na Europa foi fascinante. O festival reunia chefes de diversos países, cada um apresentando pratos emblemáticos de suas culturas. Marina montou uma banca decorada com elementos do folclore e da arte brasileira. Servia tapiocas criativas, caldos, moquecas em porções reduzidas e, claro, seu risoto Venenos do Coração. A repercussão foi imediata. Visitantes curiosos faziam fila para experimentar as delícias brasileiras e ouvir a história daquela chefe que cozinhava com o coração. O ponto alto foi uma palestra que ela deu sobre a cozinha afetiva e suas raízes no Brasil.
Falou das influências indígenas, africanas e europeias em nossa gastronomia e destacou a força das receitas de família, passadas por gerações. Recebeu aplausos calorosos e foi convidada para participar de jantares privativos, onde trocou experiências com chefes renomados de outros continentes. Alguns se interessaram em conhecer o sabor e memória, e ela fez questão de convidá-los a visitar sua cidade, prometendo um roteiro gastronômico inesquecível. Fechou parcerias importantes que poderiam render frutos no futuro, mas sempre mantendo a cautela e a honestidade que aprendera a valorizar mais do que nunca. Passados os dias do festival, aproveitou para fazer um curto passeio turístico. Caminhou por ruas históricas, provou comidas locais e se inspirou em novos sabores e apresentações. Sentiu que estava vivendo um dos momentos mais plenos da sua existência. Em uma tarde ensolarada, sentada em um café ao ar livre, fez anotações num caderninho de receitas, combinando ideias que tivera ali com técnicas já dominadas. Planejava lançar um menu temático no sabor e memória, mesclando toques europeus aos pratos brasileiros. Ao voltar para o Brasil, a recepção foi calorosa. Dona Beatriz, funcionários, familiares e amigos foram esperá-la no aeroporto. Levaram cartazes com frases de boas-vindas e aplaudiram quando ela surgiu no saguão de desembarque. Marina abriu um sorriso enorme e correu para abraçar a mentora. Sentia-se em casa outra vez. Nos dias que se seguiram, atualizou todos sobre as experiências vividas no festival. Durante um jantar especial no bistrô, exibiu fotos, vídeos e lembrou-se de cada detalhe marcante. A comunidade ficou orgulhosa, pois via na chefe local uma embaixadora da cultura gastronômica da região. A demanda por reservas disparou novamente, e a história de superação de Marina continuava a inspirar todos ao redor. Em meio a esse sucesso, ela não esqueceu o compromisso com as aulas. Retomou os cursos, dessa vez acrescentando módulos sobre influências internacionais e criações autorais. Vários novos alunos se inscreveram para aprender com a chefe que conquistara fama não só no Brasil, mas também fora dele. O anexo do bistrô se transformava em um pequeno hub de criatividade e partilha. Numa noite tranquila, após fechar o restaurante, Marina ficou sozinha na cozinha. Acendeu apenas a luz central e parou diante do fogão, respirando o cheiro de ervas e especiarias que ainda exalavam no ambiente. Pensou em tudo que acontecera desde a inauguração, a empolgação inicial, as dívidas, a sabotagem, a traição, o renascimento. Sentiu-se invadida por uma onda de gratidão tão forte que lhe escaparam lágrimas de felicidade. Pegou seu caderno antigo, aquele que usava desde o começo de sua carreira, e escreveu uma nova entrada. Era um texto reflexivo, não apenas uma receita. Falava da importância de persistir, de não deixar que o veneno da mágoa e do desespero contamine o sabor dos nossos sonhos. Falava sobre a descoberta de que o amor próprio era o principal ingrediente para curar qualquer ferida. E ali, naquele momento, decidiu que escreveria um livro, não só sobre receitas, mas também sobre a história de superação que poderia motivar outras pessoas. Ainda era apenas uma ideia, mas ela queria colocar no papel todo o aprendizado acumulado. Anotou o esboço de alguns capítulos: Infância na cozinha, Abertura do meu sonho, Os primeiros obstáculos, Venenos do coração, Renascimento, A nova jornada. Aquilo lhe encheu de esperança. Dias depois, durante uma conversa com Dona Beatriz, revelou essa intenção de escrever um livro. A mentora, radiante, apoiou a ideia, dizendo que seria fantástico eternizar a trajetória de Marina para quem não teve a oportunidade de acompanhar de perto. Ofereceu-se até para escrever o prefácio, se ela quisesse. Marina, emocionada, aceitou de imediato. Em paralelo, o Sabor e Memória seguia firme, consolidado como um dos melhores lugares para se comer na região. Marina recebeu um prêmio local de Empreendedora de Destaque, concedido pela Associação Comercial da cidade. Subiu ao palco para receber a estatueta, vestida com seu dolman, e dedicou o prêmio a todos que a apoiaram nos momentos mais sombrios. A vida pessoal de Marina, por outro lado, estava mais tranquila. Já não havia espaço para relacionamentos sérios por enquanto,
pois dedicava-se de corpo e alma à carreira. Entretanto, notava olhares de interesse de alguns clientes e até de um dos fornecedores, mas não sentia pressa. Seu coração precisava de tempo para se curar completamente e, sobretudo, ela queria aproveitar a fase de crescimento profissional ao máximo. Às vezes, questionava-se se todo aquele esforço valia a pena. Então, lembrava-se de como era gratificante ver o brilho nos olhos de alguém que experimentava um de seus pratos, ou de como as aulas transformavam pessoas, fazendo-as descobrir talentos e paixões ocultas. Isso a motivava a seguir em frente, dia após dia. Durante uma tarde de folga, resolveu visitar a antiga casa dos avós, onde a paixão pela cozinha havia nascido. O lugar estava vazio, pois seus avós haviam falecido há tempos, mas a casa permanecia na família. Entrou em cada cômodo, recordando-se das vozes, dos aromas, do calor humano. Na cozinha, encontrou panelas de ferro fundido e cadernos de receitas antigos. Folheou tudo com saudade e decidiu que algumas daquelas anotações fariam parte de seu futuro livro. Era a herança afetiva que mais prezava. Semanas mais tarde, começou a estruturar seriamente o livro, dedicando madrugadas e fins de semana à escrita. Dona Beatriz lia os rascunhos e fazia observações pontuais, ajudando-a a dar coesão ao texto. O projeto foi fluindo, e Marina encontrou uma editora interessada em publicar a obra. O título provisório era Venenos do Coração, a cozinha que transforma dores em sabores. Perfeito para encapsular toda a jornada. No mesmo período, a sentença definitiva de João foi divulgada na imprensa local. Ele pegaria vários anos de cadeia pelos crimes cometidos. Uma notícia que Marina recebeu com serena indiferença. Não sentiu alegria pela desgraça do ex-marido, mas tampouco teve pena. Ele fizera suas escolhas. Ela fazia as dela. E a escolha de Marina era seguir em frente, livre, criativa e dona do próprio destino. A editora marcou o lançamento do livro para o fim do ano. Enquanto isso, Marina seguiu escrevendo e cuidando do bistrô e das aulas. Sua rotina era intensa, porém gratificante. A comunidade aguardava ansiosa pelo livro, pois era uma forma de conhecer mais a fundo a história que, aos poucos, se tornara parte da memória coletiva da cidade. Enfim, chegou a data de lançamento. O evento aconteceu no Sabor e Memória, que foi preparado para receber amigos, familiares, clientes e curiosos. Dona Beatriz compareceu com um sorriso orgulhoso, fez o prefácio e no microfone declarou: "Esta é a prova viva de que quando colocamos a alma naquilo que fazemos, nem os piores venenos conseguem destruir nossas raízes." O livro de Marina é um convite a quem acredita, ou quer voltar a acreditar, que cozinhar e viver é um ato de amor. Marina autografou dezenas de exemplares, tirou fotos e recebeu elogios. Emocionada, recordou-se de cada momento, cada dor, cada triunfo. Ao encerrar, subiu em uma pequena plataforma no salão e disse: "Obrigada a todos por compartilharem esse sonho comigo. Aprendi que os venenos do coração podem ser neutralizados com honestidade, coragem e amor. Se conseguir, todos podem. Cozinhem, vivam e sonhem, pois é disso que a vida é feita." Entre aplausos e sorrisos, ela entendeu que seu destino não fora interrompido pela maldade de quem um dia deveria tê-la protegido. Ao contrário, encontrara na tragédia o fermento para crescer e se tornar quem sempre quis ser. Uma mulher forte, talentosa e disposta a espalhar a beleza da culinária afetiva ao mundo. E assim, como um bom prato bem finalizado, a trajetória de Marina chegava a um estágio de harmonia. O Sabor e Memória era um sucesso consolidado, as aulas fervilhavam de entusiasmo e o livro prometia inspirar milhares de pessoas. Novos capítulos viriam, sem dúvida, mas ela já não temia as surpresas da vida. Aprendera a temperá-las com o melhor ingrediente, a fé em si mesma. Aplaudida e reconhecida, ela seguiu para a cozinha, vestiu novamente seu dolman e, com um sorriso, começou a preparar um belo prato para servir aos convidados que ainda estavam presentes. Enquanto mexia a panela, sentia a alma leve, invencível.
porque para quem transforma o veneno em sabor, não há limites. Foi desse modo que Marina, diante das panelas, concluiu que seu coração estava finalmente curado e que os sonhos, mesmo abalados, podem renascer com ainda mais força.